Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Anatomem. É um canal sobre conteúdos de medicina, anatomia, fisiologia, entre outros. Nós vamos ter vários assuntos no nosso canal. E você que está chegando agora, esse é o nosso primeiro vídeo, o nosso vídeo de estreia. E nada menos que nós vamos falar sobre anatomia, esse assunto tão maravilhoso que eu sou suspeito em falar, um assunto tão lindo que virou, né, o tema, virou o nome do nosso canal, né? Então, a classe que nós vamos estudar, quando você vai estudar ela pela primeira vez, que você tem esse primeiro contato, né, com essa matéria de ciências médicas, e essa aula que a gente vai abordar hoje, ela vai te dar base, vai te dar uma diretriz para que você possa compreender por completo essa matéria maravilhosa. E na carreira de medicina, entre todas as outras carreiras de ciências médicas, nós estudantes, a gente deve desenvolver uma percepção única sobre diversos módulos que a gente vai cursar. Não somente anatomia, como a gente está falando agora, mas histologia, embriologia, fisiologia, fisiopatologia, semiologia e clínica, né? E é uma percepção que ela não somente ela vai envolver os nossos sentidos físicos, mas também o nosso espírito, as nossas emoções e, sem dúvida, toda a nossa capacidade mental. E ao a gente estudar anatomia, a gente recebe o conhecimento do maior e maravilhoso campo da ciência médica, que é o corpo humano, né? Que é a razão de ser da nossa profissão e da nossa vocação. E é por isso que o docente de anatomia, a pessoa que ensina anatomia, ela deve considerar essa matéria ela não somente uma classe recorrente, uma classe qualquer, mas sim um apostolado, um sacerdócio, porque a gente está recebendo o mais delicado e o mais complexo da criação. Um docente de anatomia e de todas as ciências básicas, ele não pode ser alguém que vai inspirar medo, mas sim alguém que te inspira coragem, vontade, determinação e alguém que te guie no conhecimento. Obviamente, um estudante de medicina ele deve ter uma capacidade grande de perseverar em meio às dificuldades, ser determinado no que ele quer e nos seus objetivos. As primeiras classes elas sempre serão as mais importantes, tá? Então, eu sempre tive comigo que se ensina com o exemplo. Então, meus queridos, depois de a gente falar tudo isso, toda essa história, essa inspiração, esse ato inspiracional, a gente vai realmente começar com a nossa aula, ok? Então, o que seria, né? O que seria a anatomia? A anatomia, ela é uma ciência que é um ramo da biologia. E ela vai estar se encarregando de estudar as formas e a estrutura do corpo humano. Porém, vale ressaltar que a anatomia ela estuda o corpo humano em condições normais. E a palavra anatomia ela vem do grego anatomem, né, que é o nome do nosso canal, o anátemo, que ana significa através de e tomem significa corte. Então, a gente pode dizer que a anatomia ela é a arte da dissecação. Ela é a ciência de cortar através das estruturas. E a anatomia, como toda ciência, ela vai ter também a sua classificação. E a gente pode encontrar, por exemplo, a anatomia macroscópica. Essa aí ao seu lado direito. Que ela vai se encarregar de estudar estruturas que não vai precisar de uso de microscópio ou qualquer sistema de aumento.
A gente também vai ter a anatomia microscópica, que também é muito conhecida como histologia, e ela vai estudar os tecidos com o uso do microscópio. E também nós vamos ter a anatomia do desenvolvimento da vida uterina, muito conhecida como embriologia, no qual ela se encarrega de estudar as mudanças estruturais que se produzem no indivíduo, desde a concepção do desenvolvimento pré-natal até o nascimento. Vamos ter também a anatomia que ela se encarrega de estudar as estruturas em condições anormais. Quando a gente fala anormal, a gente se refere à anatomia patológica, tá? Então a anatomia patológica ela vai estar estudando as estruturas numa condição anormal. Por isso que é muito importante você saber a anatomia morfológica normal, para que quando você identifique qualquer diferença, qualquer alteração estrutural, você saiba o que você está vendo, que é a nossa anatomia patológica. A gente também vai ter a anatomia clínica, que é a que a gente emprega os nossos conhecimentos anatômicos topográficos e também regionais, que eles vão nos ajudar a realizar certos procedimentos cirúrgicos e clínicos. Por exemplo, nessa imagem que a gente tem, é como se fosse pegar um acesso central. Então eu vou dar um pequeno exemplo que nós vamos estudar em futuras aulas. Aí nós temos a confluência tanto da veia subclávia com a veia jugular interna, tá? E essa confluência a gente chama de ângulo júgulo-subclávio de Pirogoff. A gente vai utilizar muitos epônimos, muito anatomia clássica, mas também sem perder a anatomia que se é estudada hoje pela nômina anatômica atual, tá? Então esse ângulo júgulo-subclávio, né, é um ângulo de confluência de estruturas, né? E a gente consegue, mediante a anatomia clínica, conseguir identificar essas estruturas para que a gente possa pegar um acesso, né? Tanto na jugular interna, quanto na veia subclávia, porque quando a gente consegue identificar as estruturas, saber onde elas estão localizadas, saber quais são as estruturas satélites, as estruturas que são vizinhas a elas, para que a gente não possa lesar essas estruturas e até ter um prejuízo maior para o paciente, a gente consegue abranger e expandir os nossos conhecimentos, ok? E também nós vamos ter a nossa anatomia radiológica, né? A qual a gente utiliza imaginologia, que através de distintos aparelhos a gente pode observar o interior do corpo, que é por isso que é importante o termo de um amplo conhecimento em anatomia, porque quando a gente for, por exemplo, pedir uma tomografia de crânio, uma tomografia de tórax, abdômen, a gente consiga identificar certas estruturas para que a gente consiga. Então você vê que a gente consegue ver que a anatomia ela é muito completa e ela vai se completando, porque a gente abre um leque muito grande, né, com a anatomia geral. Então, da anatomia geral a gente tem a anatomia patológica, anatomia radiológica, a anatomia clínica, embriologia, histologia, que a gente vai juntando as peças para aquele quebra-cabeça, que muitas vezes é um quebra-cabeça complexo. O paciente chega com um determinado tipo de doença, determinado tipo de problema. O paciente chega, por exemplo, um politrauma, um TCE, um trauma de crânio. Então o paciente chega, pode estar com hematoma subdural, um hematoma epidural, pode estar com sangramento subaracnoide. Isso a gente vai estudar em várias aulas. A gente vai falar de anatomia, a gente vai falar de doenças, a gente vai falar de patologia, vai falar de clínica, vai falar de muita coisa aqui nas nossas aulas. Então não percam, vai estar bem legal, tá? É lógico que o nosso carro-chefe será a nossa linda e maravilhosa anatomia. E aí, continuando na classificação, né, da anatomia, dentro da anatomia macroscópica, a gente vai ter a anatomia descritiva, né, onde ela descreve detalhe por detalhe. Eu vou falar mais à frente certinho. Anatomia topográfica e anatomia sistêmica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Perdão. Na universidade que eu estudo, a maneira que a gente estuda a anatomia é a anatomia descritiva. Nós usamos autores uma anatomia mais clássica, uma anatomia de autores franceses, né? E essa anatomia descritiva ela se encarrega de estudar
estrutura por estrutura, um por um, separado individualmente. Então, se eu vou estudar, por exemplo, a veia jugular interna, eu vou estudar da onde ela, por exemplo, se eu falar de onde ela nasce, seria já um conceito mais embriológico, né? Um conceito mais de formação. Mas eu vou ver da onde ela vem, para onde ela vai, com quem ela se conflui, com qual nervo ela se relaciona, em qual feixe vasculo nervoso ela está, em qual localização ela está. Então a gente vai estudar milimetricamente, minimamente aquela estrutura. E aí a gente vai juntando os pedacinhos, né? E a gente vai estudar cada uma das estruturas que compõem o corpo humano. Ao contrário da anatomia, o que acontece na anatomia topográfica, que a gente chama também de anatomia regional, no qual a gente estuda de forma agrupada todos os elementos que fazem parte de uma região. Então a gente vai estudar pescoço, a gente estuda ele como um todo, não estuda estrutura por estrutura, né? E também temos outro tipo de anatomia, que é a anatomia sistêmica, que ela vai se encarregar de estudar os sistemas como um todo. E temos, por exemplo, o sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema respiratório, né? E para a gente finalizar essa nossa aula, a gente também vai estar vendo, né, em algumas escolas aí, em algumas escolas a gente vai ter o estudo também da anatomia veterinária e anatomia comparada, né? A anatomia veterinária, para aqueles estudantes de medicina veterinária, ela vai ser aquela que o médico veterinário ele estuda no cuidado dos animais, tá? Então ele vai estudar um animal. Eu ainda acredito que eu tiro muito o chapéu para quem estuda medicina veterinária, porque na medicina veterinária você tem que saber a anatomia de cada animal, a fisiologia de cada animal em específico. Na anatomia humana é muito geral, nós somos todos iguais, né? Embora algumas pessoas achem que não, mas sim, somos todos iguais. E na anatomia veterinária não. Então, se você vai estudar a ovelhinha, se você vai estudar a galinha, vai estudar o cachorro, vai estudar cada grupo, né, tem um tipo de fisiologia, um tipo de anatomia, um tipo de comportamental, né? Diferentemente da anatomia humana. E também a gente vai ter a anatomia comparada, que a gente pode dizer que é a fusão entre a anatomia descritiva e a anatomia veterinária, que já se encarrega de estudar a função, né, que tem certas estruturas entre os animais, e dessa maneira pode comparar com a nossa anatomia. Então a gente vai comparar, por exemplo, um coração de um boi com o coração humano, o coração de um suíno, que seria um porquinho, com o coração humano, para ver as diferenças e as igualdades, né, que eles têm. Então é isso, senhoras e senhores, donzelos e donzelas, meu muito obrigado a vocês. E eu encerro essa aula com essa frase que eu acho muito bonita, de Pablo Neruda, que é: o triunfo do verdadeiro homem ainda surge da cinza dos seus erros. Portanto, não desista. Quando a jornada se tornar difícil, levante-se, volte à luta, encare, e não entendeu, aprende mais uma, estuda 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessária. O melhor jeito de se estudar é o seu jeito, não é o meu, não é o do colega. Pode ser que o do colega seja parecido com o seu, mas você vai se adequar à melhor forma de estudar. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau!